Rapaziada, aí o debate hoje foi bom, hein? Pegou fogo o pessoal aí do Show do Esporte, trazendo essa renovação de contrato do Felipe Luiz. Felipe Luiz aí que vem se arrastando nessa parte contratual com o seu empresário e parece que a paciência do Flamengo já tá acabando, né? O Flamengo esticou a corda no máximo, tenta com isso colocar um ponto final nessa novela, né? Intimando o Felipe Luiz ali, ou aceita ou não, já bota um plano B ali de já traça esse plano B, né, com o Arthur Jorge, ex-Botafogo, um bom técnico. Ele Júnior defendeu bastante aí o Arthur Jorge, mas também trouxe realidade sobre o Felipe Luiz, trouxe dados ali, né, e também um pouco de pé no chão ali pro Felipe Luiz. Não falo isso porque eu sei que isso aí é parte contratual, é normal, mas hoje o time que tem para oferecer o que o Flamengo tem no mundo são, obviamente, os europeus, top de linha, porque nem os meio de prateleira europeu consegue, né, um time tão competitivo como o Flamengo. Vamos estar reagindo aí, depois a gente volta com mais notícias do Mengão. A gente vai falar aqui do Felipe Luiz ainda, esse negócio que... Bom, o contrato dele acaba agora, né, gente? Agora. Então, daqui a 3 dias. Daqui a 3 dias. Precisa resolver esse negócio aí, vai resolver certamente. Vai resolver certamente, não sabe sei, por quê? Não, vai resolver certamente, não sei se esse resultado vai ser positivo aí pro Felipe Luiz e Flamengo, viu? Se esse casamento vai continuar, porque agora apertou mesmo. Sabe por que vai resolver? Vai resolver porque o Felipe não tem pra onde correr nesse momento, nesse nível. É isso que nós temos que entender. Tá aí o Felipe. Você acha, então, que o Felipe Luiz vai aceitar essa proposta do Flamengo? Ele vai assumir a diferença lá de salário do auxiliar dele, do Hoje em dia, é normal, dentro do futebol, a direção de um clube chegar e falar: atenção, Felipe, vem cá, nós temos 3 milhões para você e para sua comissão técnica. Como é que você quer dividir isso? Eu quero dividir 2 milhões para mim, 400 para o outro, 300 para o outro, 50 para o outro. Perfeitamente. Então vai ser assim. Nós temos 3 ou nós temos 2,5. É normal, é normal. Você pega o Grêmio, por exemplo. O Grêmio contratou... Mas é o técnico que negocia com o auxiliar dele? É o técnico, com a equipe? O técnico negocia. Eu tenho 500 mil aqui para dividir entre vocês, é isso? O técnico fala assim: olha, nós estamos indo pro... O técnico tem lá um assistente número 1, assistente número 2, um chefe de scout e mais um preparador de goleiros. Normalmente a comissão técnica de um grande treinador tem 4 caras fixos. Ele determina. Ele Fulano fala vai ganhar X, nós estamos indo pro Grêmio. Luiz Castro, nós estamos indo pro Grêmio. O Grêmio tá oferecendo, eu vou pagar para você 200 mil, é tudo em dólar, então eu vou te pagar 50 mil dólares, eu vou pagar pro outro 40 mil dólares, pro outro vou pagar 30 mil dólares, pro outro 30. Ok. Se você tá na comissão técnica permanente do Luiz Castro, você aceita, porque você também não tem muito para onde correr. Então o mercado é oferta e procura. A questão do Felipe em relação ao Flamengo é a seguinte: o Felipe estava nadando de braçada no Flamengo. Por quê? Porque ele foi campeão brasileiro e foi campeão da Libertadores. Só que... Campeão carioca. O carioca já... Campeão. São muitos campeões aí. É que aí quando entra o Arthur Jorge, é uma outra história. E eu não fico fazendo tipinho aqui. O Arthur Jorge é muito melhor treinador do que o Felipe Luiz. Não é que ele é melhor, ele é muito melhor. Eu vou te falar. Vocês precisam lembrar de uma coisa. Sabe quem já foi técnico? Gente, é o último programa do ano, você vai continuar falando do Felipe Luiz. Sabe quem já foi técnico do Flamengo? O Carlinhos já foi técnico campeão pelo Flamengo. Onde é que foi parar o Carlinhos? O Andrade foi técnico, foi campeão pelo Flamengo. Onde é que foi parar o Andrade? Eu não estou dizendo que o Felipe seja desta mesma... seara, não é. O Felipe é mais qualificado, academicamente preparado, mas ele tem uma longa estrada pela frente e se ele sair do Flamengo agora, ele vai entender como é que é o mundo real. O mundo real não é o mundo do Flamengo. O mundo real não é um mundo onde você tem 2 bilhões de reais e tem a melhor equipe sul-americana à tua disposição. O mundo real é um mundo de adversidade, é um mundo onde os caras negociam o jogador que você tinha como titular absoluto e esse cara vai ser negociado porque o time precisa daquele dinheiro. O mundo real é você ir para uma Premier League numa equipe muito intermediária, que seria o caso dele, numa equipe como o Wolverhampton, numa equipe como o Brentford, e aí você vai ter que lutar para não cair. Esse é o mundo real que o Felipe vai encontrar se ele sair do Flamengo. E o Arthur Jorge
já é um cara que tem muita qualidade, que tem serviços prestados, que tem título, que já conhece o futebol brasileiro por ter sido campeão com o Botafogo. E aí, na minha opinião, Arthur Jorge, neste momento, é muito melhor treinador do que o Felipe Luiz. Final do ano está chegando, hora das promessas para 2026. Olha aí, ó, já fez a sua promessa? Então aproveita. Hoje eu acordei com a informação do Felipe Luiz de que o negócio não está fácil. Realmente o tempo está se esgotando, a informação é essa, o tempo está se acabando e a diretoria do Flamengo está irritada com os posicionamentos do empresário que o Felipe contratou, o Jorge Mendes, que não aceita reduzir a pedida. Apesar da matéria de ontem do Globo Esporte, de que o Felipe tinha dado ok para a proposta do Flamengo e que apenas faltava a questão dos valores da sua comissão, né, do Ivan Palanco, etc. A informação que eu acabo de receber é que esse valor pedido pelo Jorge Mendes, que é um desejo do Felipe, relacionado aos auxiliares, à comissão técnica, é altíssimo, é próximo de 1 milhão de euros anual, é um valor muito alto. E aí o Flamengo, o BAP, presidente BAP, segundo fonte ligada à diretoria, nos passa, ele entende que já esticou a corda até onde podia e não sabe quanto mais pode esperar para resolver essa situação. O Flamengo não pode ficar refém de uma negociação. O BAP já estipulou ali um valor próximo dos 2 milhões de reais mensais e não quer ceder mais. Tá? Essa é a informação de agora, não vai ceder. Além disso, entende que esse valor é um valor que pode arcar com a comissão do Felipe. E o Jorge Mendes entende que há a necessidade de um valor extra. Tá? O Globo Esporte tinha trazido ontem, e aí o Guilherme Flazuelo também tinha trazido que esse era um tópico que estava dando divergência, mas essa informação que a gente teve agora é que o Flamengo chegou próximo dos 4 milhões de euros anuais e que eles querem um valor a mais aí e que está dando uma divergência grande, esse valor a mais aí de praticamente 1 milhão de euros, né? E aí chega naqueles 5 milhões de euros que o Vene Casagrande trouxe. Então, gente, a informação é real, o tempo está se esgotando, os ânimos estão aí ficando exaltados, porque o Flamengo não vai querer repetir o erro do Botafogo em 2024 para 2025, né, quando 2025 já foi para a Supercopa sem técnico. O Flamengo quer planejamento, o Flamengo sabe que precisa se planejar, tá? A diretoria sabe disso e isso está atrasando tudo, né? Até a questão de contratações. Então eles precisam resolver isso logo, tá? E tem os nomes aí que estão em pauta, né? O Arthur Jorge é o principal. Vou desmentir esse valor que tem muita gente soltando agora, que o Felipe Luiz teria pedido 5 milhões de reais por mês de salário. Mentira. Eu apurei muito a situação agora e o que eu quero deixar claro, se eu estava dizendo que o Flamengo precisava fazer o máximo esforço, tinha que se esforçar para manter o Felipe Luiz, o que eu apurei me deixa claro que o Flamengo fez todo o esforço possível. Porque o Flamengo chegou em cerca de 3 milhões de reais por mês, que é muito próximo do que ganha o treinador mais bem pago do futebol brasileiro, que é o Abel Ferreira, que já está há 5 anos no Palmeiras conquistando títulos. Então, quando o Flamengo chega numa proposta de cerca de 3 milhões de reais por mês para um cara que ganhava 300 mil por mês, ou seja, 10 vezes mais, né, a proposta atual, então o Flamengo fez o esforço que ele podia. E agora é aquilo que eu falo. Se eu tava cobrando do Flamengo, eu acho que agora o Felipe Luiz que tem que falar com o agente dele, o Jorge Mendes, porque não é o Felipe Luiz que dificulta muitas vezes, é o agente do Felipe Luiz, é o Jorge Mendes. E ele deveria falar: Jorge, eu tava ganhando 300 mil por mês. Os caras estão oferecendo cerca de 3 milhões de reais por mês, 10 vezes o que eu tava ganhando. Vamos fechar.
Eu acho que agora cabe ao Felipe Luiz querer trabalhar no Flamengo, querer fazer uma era vitoriosa no Flamengo, porque se eu tava dizendo que o Flamengo precisava fazer o máximo esforço para ter o Felipe Luiz, o Flamengo fez. Essa é a minha apuração. E os cerca de 3 milhões de reais por mês que o Flamengo vai pagar chegam muito perto da pedida do agente do Felipe Luiz, do Jorge Mendes. Então, pra mim, agora, opinião, e é informação, tá? Essa é informação. A proposta do Flamengo é de cerca, quase ali cravado, 3 milhões de reais por mês. Não é. E a pedida do Felipe Luiz não foi de 5 milhões de reais por mês, tá? Pode chegar a um valor próximo a 5 milhões de reais por mês, com bônus, com títulos, mas aí depende muito de premiação. Então o Flamengo chega ao valor de cerca de 3 milhões de reais por mês, que é quase igual ao que o Abel Ferreira ganha no Palmeiras. E ó, o Flamengo fez o máximo esforço. Isso tem que ser reconhecido. Agora, pra mim, tem que partir do Felipe Luiz falar com o Jorge Mendes. Ó, Jorge, os caras chegaram a 3 milhões por mês, estão me valorizando pra caramba. Eu quero ter uma era vitoriosa no Flamengo. É isso, apuração, informação, apurei tudo. E se eu tava dizendo antes, Flamengo tem que fazer o máximo esforço, o Flamengo fez. Agora depende do Felipe Luiz convencer o agente dele, o Jorge Mendes. Nação, então tá aí, esse daí foi o corte, né? Um corte aí bem bacana, a gente pôde acompanhar o Elias Júnior, o Pilhado, o Paparazzo Rubro-Negro, que são ali flamenguistas doentes, né? Estão acompanhando o dia a dia, doente a gente fala no bom sentido, mas acompanham o dia a dia do Flamengo, sabem tudo o que acontece, então eles trazem aí essa análise aí mais recente a respeito da renovação do Felipe Luiz com o Flamengo. O Elias Júnior sentou a lenha no Felipe Luiz e dessa vez eu particularmente dou alguns pontos de razão para o Elias Júnior, afinal o Flamengo tem uma estrutura gigantesca, ele consegue oferecer para o Felipe Luiz, óbvio, um técnico bom, um técnico que já mostrou sua qualidade, mas o Flamengo casou perfeitamente, né? Ele entende o DNA do Flamengo, o Flamengo gosta do estilo do Felipe Luiz, com isso também traz atletas que o treinador pede, tudo isso aí é um combo, é um conjunto que faz a engrenagem ali girar e fazer ali com que o Flamengo fosse campeão, ganhasse tudo, né, nesse ano, assim como a carreira meteórica do Felipe Luiz também passa por essas condições. Obviamente, mérito do Felipe Luiz de conseguir fazer o time jogar, de conseguir ter bons resultados, a gente já viu muito treinador aí não conseguir, mas mérito do Flamengo de ter uma estrutura financeira, uma estrutura física mesmo, médica, tudo do melhor. Hoje você encontra aí nesse CT do Flamengo, em diversas áreas do Flamengo, virou referência no futebol nacional, então isso aí também ajuda a alavancar a carreira do Felipe Luiz, que hoje acredito que com essa proposta aí, com essa corda esticada, o BAP já um pouco mais irritado, sem paciência, o Felipe Luiz vai ter que tomar uma decisão urgente, até porque isso acaba atrapalhando o projeto 2026 do Flamengo, porque o Flamengo tem que começar a focar em contratações e o técnico, né, passa diretamente ali pelo técnico os nomes, né, que podem chegar no Mengão ou não. Vamos aguardar aí o fim dessa novela, espero que tenha um capítulo final e um capítulo feliz. Rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, já que ficaram até o final, dê o like, se inscreva no canal e até um próximo aí, valeu!